Take 4. O que é o Pentecostes? O Pentecostes é uma celebração judaica, na qual os judeus celebram a entrega das tábuas da lei a Moisés, na qual Deus imprimiu os seus mandamentos. No Pentecostes cristão, nós celebramos não a recepção dos mandamentos de Deus numa tábua de pedra, mas o próprio Espírito Santo, que imprime o amor de Deus nos nossos corações. O Pentecostes foi anunciado por São João Batista, numa altura em que os judeus começavam a interrogar-lhe: És tu o Messias? Vamos ler a resposta que São João Batista deu aos judeus. Lucas, capítulo 3, versículo 16. Por isso, João declarou a todos: Eu batizo-vos com a água, mas vai chegar alguém mais forte do que eu, e eu não sou digno nem sequer de lhe desatar a correia das sandálias. Ele é que vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Que batismo do Espírito Santo e do fogo é este que São João Batista fala? Ele está a falar do Pentecostes. Sobre o Pentecostes, vamos ler outra vez o que a Bíblia diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 3 a 6. Apareceram então uma espécie de línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Acontece que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos a falar na sua própria língua. Esta passagem representa um ponto de viragem na vida dos discípulos e, consequentemente, na vida da Igreja. É através do Pentecostes que os discípulos se abrem à missão evangelizadora. É a partir do Pentecostes que eles saem a todas as nações, a todas as línguas, a anunciar a Boa Nova. Papa Bento XVI ensinou-nos que o Pentecostes é um início de um processo de reunificação da humanidade. As pessoas que outrora estavam divididas em conflito entre si mesmas, quando experienciam o amor do Espírito Santo, abrem-se novamente à comunhão. E é essa comunhão que forma uma nova unidade, a Igreja. E é este o efeito da obra de Deus, unidade. Para percebermos melhor a importância do Pentecostes, vamos ler o Evangelho deste domingo. João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse-lhes novamente: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E tendo dito isto, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebei o Espírito Santo. Vamos refletir um bocado sobre esta passagem. João começa por explicar a condição anímica dos discípulos. Ao anoitecer, as portas estavam fechadas, o medo, os discípulos estavam desamparados, desorganizados e inseguros. Perante o ambiente hostil que as autoridades dos judeus impunham sobre eles, eles fecharam-se, esconderam-se do mundo. É uma comunidade que perdeu a confiança, perdeu a sua referência, perdeu a sua própria identidade. Depois, Jesus aparece. João indica que através da experiência com o ressuscitado, os discípulos reencontraram a sua referência, a sua pedra angular, sobre a qual a comunidade se constrói e toma consciência da sua identidade. A comunidade cristã só existe de forma consistente se estiver centrada em Cristo. Jesus começa por saudá-los, dando-lhes a paz, shalom em hebraico. A paz neste contexto significa, sobretudo, a transmissão de serenidade, tranquilidade e confiança, que permite aos discípulos combater o seu medo, a sua insegurança. A partir de agora, nem o sofrimento, nem a morte, nem a hostilidade dos judeus pode derrotar os discípulos, porque Jesus está no meio deles. De seguida, Jesus mostra-lhes os sinais da sua entrega total, do seu amor total por eles na cruz. É através destes sinais que os discípulos reconhecem Jesus. E tal como estes sinais permanecem em Jesus ressuscitado, Jesus é de forma permanente o Messias, cujo amor continuará a derramar permanentemente sobre eles através do Espírito Santo. Vem depois o gesto de Jesus soprar sobre eles o Espírito Santo. E este é um gesto que imita no Gênesis, quando Deus também sopra sobre o barro que ele criou, e através deste sopro o homem ganha a vida. Através do sopro que Jesus dá aos discípulos, o Espírito Santo, surge um homem novo, uma vida nova. Agora os discípulos possuem a vida em plenitude e estão capacitados para se entregarem totalmente a Deus. Animados com o Espírito Santo, os discípulos formam a nova comunidade da nova aliança e são chamados a testemunhar, com palavras e com gestos, o amor de Deus. Finalmente, Jesus explicita a missão dos discípulos, chamados a testemunhar ao mundo a vida que o Pai oferece a todos nós. Quem aceitar essa proposta será integrado na comunidade de Jesus. A Igreja nasceu pelo Espírito Santo. Ela é movida e sustentada pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, é difícil pensar na Igreja, assim como nos seus membros. Nós não podemos
nem conseguimos viver sem o sopro do Espírito Santo. Na celebração de Pentecostes, somos novamente convidados e enviados como mensageiros da paz, do perdão e da reconciliação, e a professar a presença do Espírito Santo no meio de nós. E o Pentecostes, que é retratado no Evangelho, não é um acontecimento único. Ao longo da Bíblia existem inúmeros outros exemplos de Pentecostes. Portanto, também nós podemos experienciar um Pentecostes na nossa vida sempre que recebemos o Espírito Santo. Já sabemos que Jesus permanentemente sopra sobre nós o Espírito Santo. Cabe-nos agora a nós recebê-lo. Nós não agimos sozinhos. Sem ele, nada conseguimos fazer. Por isso, precisamos de invocar o Espírito Santo para que, tal como com os discípulos, o Espírito Santo continue a renovar a face da terra com a mesma intensidade, com a mesma força, com o mesmo amor. Se continuaram com dúvidas sobre o Pentecostes, deixem nos comentários. E já agora, uma proposta num vídeo sobre o Espírito Santo. Comentem também dúvidas que tenham sobre o Espírito Santo para que nós possamos responder, ou tentar responder, num próximo vídeo. Like e subscribe.